Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui, o nosso primeiro podcast, primeiro episódio do nosso TechStation Jovem Pan, em parceria também com a nossa querida ProWay aqui de Blumenau. Nós vamos sempre bater um papo sobre tecnologia e esse mundo de oportunidades, né, gente, que só cresce. Para nós é um privilégio poder gerar esse conteúdo, mais um conteúdo de muita qualidade para você aqui no nosso canal da Jovem Pan Blumenau, 88,7 FM, e já peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui para que você também receba sempre notificações de novidades, tá bom? Hoje aqui comigo estreando então o nosso podcast, Sérgio Tomil, gente, que honra, eu estou até nervosa conversando com esse amigo querido e com tanta experiência nessa área. Sérgio, bem-vindo. Obrigado, Tamara. Olá, pessoal. Vai ser, para mim, é uma honra, né, estar aqui, um espaço que eu gosto muito, né? Isso aí. A Jovem Pan, parceira nossa, você, né, esse relacionamento todo que a gente tem, acho que vai ser um papo bem interessante, espero que seja relevante para quem esteja assistindo. Com certeza vai ser, né, seu Sérgio? E deixa eu falar, prometi para ele que eu não ia chamar de seu Sérgio. Já errei favor, aqui né? no começo, né? Eu envelheço um pouco a cada senhor. O seu. Sérgio Tomil, gente, ele é diretor-geral da ProWay Informática. Ele também tem aí uma bagagem e uma história muito interessante, Bluesoft, Entra 21, né, que é um programa excepcional, que vem qualificando tanta gente maravilhosa aqui na nossa região, Sérgio. Então eu quero muito que tu fales pra gente somente, deixa eu ver aqui, 38 anos de tecnologia? Ela já pegou esse 38 agora que nosso papo inicial. Não é para ficar falando isso, não vai ter gente para calcular aqui que idade que esse cara tem, né? Não, realmente, eu comecei com tecnologia lá no começo dos anos 80, né? Já comecei, a maior parte do pessoal da minha idade aí começou com mainframe, né, com os antigos computadores. Eu comecei já meio atravessado, já direto nos micros, né? E de lá para cá, quer dizer, já ali na segunda metade dos anos 80, já comecei com treinamento, já fazia treinamento de outras pessoas, né? Na época era muito complicado, né? A gente tinha que estudar para treinar os outros, né? Então era, né, outro cenário, era, né, outro Sérgio? cenário bem diferente, né? E nesse contexto é que nasceu a ideia de empreender na área de treinamento. Isso aconteceu daí com a ProWay na primeira metade dos anos 90, né? E se consolidou efetivamente em 95, né? Numa época que assim, a internet estava dando os primeiros passos, né? Tudo era muito, né, muito complicado, o Windows estava começando, né? Os micros ainda rodava com muita dificuldade o Windows, né? Era o Windows 3, 3.1, né? Mas eu tive assim o privilégio de usar a primeira versão do Windows, né? A primeira planilha eletrônica, né? Que era o VisiCalc, a primeira planilha eletrônica do mundo. Então a gente conseguiu assim, né, ter esses contatos, né, conviver com gente bem interessante. Tá? Então, é uma história, mas daí se a gente começar a falar de história aqui, a gente vai longe. Mas olha só, né? E Sérgio, qual é a tua opinião, né? Você que tem, assim, essa bagagem toda. Ao meu ver, eu acho que o mundo da tecnologia, ele avançou muito em pouco tempo. Essa é a visão que o senhor tem? Olha, sempre que a gente convive, né, e olha num espaço assim, dá a impressão que a gente está num momento de mundo muito diferente, tá? Mas se a gente olhar um pouco a história, vai ver que o mundo eles tem uma revolução, é uma revolução constante, né? Quando quem de repente estava convivendo lá em 1500 achava que o mundo tecnológico era aquele momento ali, tudo estava acontecendo naquele momento. Sim. Né? As grandes navegações, as descobertas e tal. Então, não é assim, né? Óbvio que em tecnologia ela realmente revolucionou bastante, tem revolucionado. Ninguém sabe, né, em que momento de uma revolução a gente está vivendo. É verdade, né? Tá? Isso é muito curioso. Mas eu acho que a gente está agora realmente num momento de transitório, né? Eu acho que a questão da inteligência artificial, né, ainda tem muito a ser trilhado. Isso até assusta, né, gente? A gente vai falar aqui de mão de obra, mas assim, inclusive aquilo que muita coisa, né, que a gente está precisando de tanta gente e tecnologia, talvez, e muitos dos trabalhos que hoje estão numa faixa, que amanhã, né, isso não vai precisar mais ser realizado por programadores humanos, né? Vai ser por robôs mesmo, né, usando inteligência artificial. Então o que vai acontecer com essa gente toda? Vai estar fazendo coisa ainda mais nobre, né? Quer dizer, a mão de obra humana,
né, na minha visão aqui, né, não sou nenhum futurístico, né, pelo amor de Deus, estou longe disso, mas é o que a gente consegue perceber, é que a tendência é a gente estar fazendo trabalhos que sejam nobres, que não sejam repetitivos, que não sejam, sabe, mecânicos até. Mais aqui. Exato, cada vez mais, né, porque, e quem, programador, também tem coisas que é meio maçante, está lá fazendo manutenção, de repente, de sistemas, tem muito disso, né? A gente sempre acha que o desenvolvedor, o programador, está sempre fazendo coisa nova. Não é. Ele está ali, às vezes, né, numa sequência, né, de desenvolvimento e pegando um pequeno trecho, não está desenvolvendo um produto de começo ao fim, né? Quem faz isso é um empreendedor que, de repente, está começando um software novo, né? Então, esse mercado aí, ele é muito dinâmico. Sérgio, deixa eu entender um pouquinho mais a tua qualificação mesmo, porque, meu Deus, hoje, né, te conheço com tantas funções. Hoje o senhor, tu não estás só à frente da ProWay, que é a tua empresa, né, ali tem a Nayara também, Guilherme, aquela equipe maravilhosa. A gente recentemente conversou com a Mayara também, que é do setor ali de comercial e tal, né, vendas e, meu Deus, uma equipe jovem, uma equipe super interessada, super antenada. Mas o que mais que tu fazes, assim, nesse mundo da tecnologia? Conte-me. Eu gosto muito, né? Eu tenho a minha ocupação na ProWay, lógico, né? A minha principal ocupação, né? Onde eu sou pago, principalmente. Mas eu sempre gostei muito de me envolver com entidades, com o terceiro setor. Perfeito. Então, eu sou ainda hoje, né? Me envolvo no Instituto Gene, no Centro de Inovação, faço parte do Conselho de Inovação de Blumenau, sou membro eleito, né? do Conselho de Inovação, sou conselheiro da CIB, participo do BlueSoft ainda, não sou mais conselheiro, mas através da direção dos principais programas que tem lá, que é o programa Entra 21 e o programa More Devs to Blue, que é outro programa bem interessante. Então, assim, eu gosto disso, né? São atividades assim que dão prazer, tá certo? Com certeza. E o network, ele é um network natural, né? A gente não pode forçar o network. Então, se você é convidado, as pessoas gostam da gente, né? Faz um trabalho que tem, enfim, né, é relevante. Vamos lá, estamos aí para fazer isso. Isso aí. E na ProWay, né, é um lugar que eu gosto muito de ficar. Tem uma equipe lá, como você falou, jovem, atuante. A Nayara está mais na área de marketing, né? Está atuando nessa área. O Guilherme lá toca equipe comercial, EAD. Mas tem lá, né, uma equipe muito boa, né, um grupo lá de gestores, o Jonathan está lá direcionado com o Entra 21, está na frente disso junto comigo também. Nossa, Entra 21, que é um com programa Débora, fantástico. Com William, é um programa, né, que envolve muita gente lá dentro, né. O administrativo hoje está quase todo delegado para a Jace, a Mayara lá no comercial, quer dizer, são pessoas que fazem aquela roda lá girar, né? Isso aí. E assim, a demanda só aumenta, né, Sérgio? Aumenta, e a equipe lá muito atuante, muito motivada, né? Acho que a ideia de uma empresa é isso, ninguém vai, sabe, aquilo que eu sempre falo, né? Vai adorar trabalhar, mas também não pode ser um lugar que a gente fique depressivo no domingo pensando que tem que ir segunda-feira para lá, né? Então, achar esse equilíbrio. Mas não tem como ficar depressivo no ambiente como a ProWay. João Vitor Góes, você que vai ser o titular desse bate-papo aqui daqui para frente, porque eu só tive a oportunidade de estrear ele, tá, gente? Esse bate-papo vai ficar com o nerd, né? Da família aqui, Jovem Pan. Joãozito, se tiveres quiseres perguntar algo, fica à vontade, tá? O microfone é teu. Vamos lá, como é que está o mercado tecnológico aqui em Blumenau? Blumenau é um polo, né, de tecnologia, setor de TI. Como é que está esse mercado? Conta um pouquinho para a gente, está aquecido? Quais são as oportunidades que a gente encontra aqui em Blumenau, na nossa região? O Blumenau é um dos polos, né, os principais polos de Santa Catarina. Depois de Florianópolis, né, ele é bastante diluído, né, são muitas empresas pequenas, muita empresa pequena e média, né, e tem grandes empresas aqui, aquelas que estão aí com mais de 500, 1.000 colaboradores, né, muita empresa que pouca gente conhece e que está lá com mais de 500 pessoas trabalhando efetivamente, né. Então, e é um reflexo, né, o polo de Blumenau, que é um dos três... Santa Catarina tem três grandes polos, né? Blumenau, Florianópolis, Blumenau e Joinville. Tá? E no Brasil tem 13 grandes polos, ou seja, nós temos 3 em Santa Catarina, dos 13 do Brasil, e Blumenau é um deles, né? Então, assim, nós somos reflexo do que acontece no Brasil e no mundo. Tá?
E a falta de mão de obra é uma coisa que, assim, está sendo falando muito agora, João, mas é uma coisa que está se falando muito já há mais de 15 anos. Né? Por exemplo, o programa Entra 21 tem 17 anos. Ele combate o quê? A falta de mão de obra. Né? Então, eu lembro bem, assim, nossas discussões, o que mudou foi o contexto. Né? Blumenau, hoje, as empresas entenderam já que não adianta impedir outras empresas de virem para cá para não roubar minha mão de obra. Não tem como. Né? Não é mais a empresa daqui que vai roubar tua mão de obra. É a empresa lá da Irlanda, sabe? É a empresa lá dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Né? Então, hoje, assim, o desespero está tão grande, acho que até já comentei isso aí em outra entrevista, né? A Irlanda, por exemplo, está contratando gente que nem sabe falar inglês. Né? E, assim, pagando em dólar, como é que você vai competir com isso? Então, o caminho realmente é o caminho da formação. Tá? Você investir na formação, né? E ter a capacidade, né, a tua empresa também, de reter essas pessoas. Tá? Ao reter, que é um grande desafio também, né? Aí o senhor falou que, poxa, as empresas de fora que atraem essa galera que quer viajar e... Poxa, você acaba tendo a tua autonomia, né? Porque tu trabalha de qualquer lugar. Exato. Então, hoje, né, todo mundo quer trabalhar home office, né? Mas também, assim, muito é falta de conhecimento. Trabalhar home office, você tem que ter disciplina, você tem que... Né, o ideal do home office é assim, ó, você tem que chegar de manhã e se vestir para ir trabalhar, sabe? Porque senão... É uma questão meio que assim psicológica, né? Você tem que ter horário, tá certo? Porque senão vai muito para um lado, mas vai para o outro, você trabalha mais do que devia ou menos do que devia, então tem que ter horário. Tal hora eu vou fazer meu café. Tem aquela coisa de olhar pela janela, tem essa, né? Mas não pode do tipo, né? O cachorro latiu, vai lá ver o que é, o carteiro bateu na campainha, você não vai conseguir trabalhar. Então, tem que ter ambiente, né? Não pode ser assim um computador no meio da sala, com a televisão ligada para ver o que está passando nas notícias, né? Então, uma internet de qualidade, né? E permitir que você realmente tenha uma condição de trabalhar. Realidade hoje, as pessoas estão fazendo isso. Isso mexeu com tudo, mexeu até com o mercado imobiliário, porque você vai nas grandes empresas, vai ver aquilo lá tudo vazio. Porque a empresa hoje que não oferecer pelo menos a opção do híbrido, ela está fora, ela vai perder pessoas, né? Ela tem que oferecer essa condição. Né? O desenvolvedor de tecnologia, isso também está assim, todas as profissões, mas em tecnologia mais ainda, né? Porque as pessoas trabalham com projeto, então ela consegue te dar entrega no prazo, tá? Mas a empresa que não oferecer isso, e daí mexe com o imobiliário também do outro lado, porque aqueles negócios de apartamento minúsculo, você só dormir, não é mais assim. Você quer ter um apartamento, quer ter um espaço também para trabalhar, quer conviver naquele ambiente, né? Casas. Então, isso também assim, mexeu muito na questão cultural. Estamos passando por essas transformações, né? Sociais, culturais, de adaptações em tudo que tu mencionou aí. E, Sérgio, eu sempre tive, assim, né, uma admiração muito grande pelo Entra 21, justamente porque traz para pessoas jovens, enfim, oportunidades, né? Oportunidade até de mudar de vida. Porque, poxa, se tu tens uma área que está em cada vez mais expansão, precisando de qualificação e remunerando bem, valorizando esse profissional, quantas pessoas que não tiveram o futuro mudado, né? O presente e o futuro. Na verdade, o que acontece, né? Em 2021, a CAT, e daí o Bluesoft até participou disso, ela previu que em Santa Catarina, né, a gente teria aí 5.000 vagas para o setor de tecnologia, tá? O que a realidade mostrou em 2021, né? Isso fonte do CAGED. Nós chegamos a quase 11.000 contratações. Quer dizer, mais do que o dobro daquilo que foi previsto. Para esse ano a previsão é 6.000. Provavelmente vai estourar também, né? A nível Brasil, né? Eu trouxe aqui uma colinha aqui com alguns dados, né? O Brasil até 2025, aliás, tá? São 160.000 novos profissionais a necessidade. Tá? Já se sabe, né, as universidades aí prevêem entregar 56.000 e o resto. E o resto. Tá? Então, vem, né, esse gap aí vem de formação, de cursos livres como esse que a gente oferece aí pela ProWay. E dentro da ProWay nós enxergamos aí o
o programa Entra 21, né, como mais um dos projetos. Né? A gente já teve a capacidade, né, no momento certo lá, de antever né, essa tendência, né, de falta de mão de obra e tal. E nós começamos com esse tipo de formação de programas lá em 2003, 2004. Então, quando lá no BlueSoft, daí que eu entrei lá na diretoria do BlueSoft, que eu enxerguei lá esse projeto de fora, né, eu vi que aquilo tinha a ver com o que a gente fazia. Perfeito. A gente buscou uma parceria lá com o CEDUP na época e desenvolvemos, né, um programa baseado naquilo que a gente já fazia para as empresas e para o Entra 21. Então, só para recordar aqui, Sérgio, quem é que... O senhor idealizou o Entra 21? Não, o Entra 21, né, ele é um projeto internacional. Tá. Né, mas ele, assim, você tinha que escrever o seu projeto, a ideia dele. Né, o que ele dizia? Olha só, a gente dá recurso, você tem que formar mão de obra e tem que ter lá dentro uma pitada de tecnologia. Ok. Tá? Então, o que eram os projetos do programa Entra 21? Formava pessoal para hotel, muito voltado para turismo. Né? E o recurso vinha do Banco Mundial né? E de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. É um programa da International Youth Foundation, né? Numa tradução livre, Fundação Internacional para a Juventude, ligado que recebia recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Entendi. Uma entidade americana, com sede em Nova York, em Baltimore, enfim. Tá? E daí se estabeleceram na Colômbia e traçaram 35 projetos no mundo. E a gente se inscreveu, e o nosso projeto era diferente dos outros, por quê? Ele já entrou lá com essa visão nossa ali, daí sim, se você perguntar, idealizei? Sim, eu ajudei a idealizar, porque a gente escreveu um projeto onde o nosso curso já começava com 360 horas. Os demais eram na casa dos 150. Então já era para qualificar mesmo? Já para qualificar, porque ele já vinha com essa visão que a gente já fazia lá na ProWay de formação em tecnologia. Né? E o que nós temos lá hoje, então, lá para, digamos, quando se pensa em empresa, né? Nós somos, daí a ProWay não é, digamos, a executora única do programa Entra 21. Né? Eu faço a coordenação geral, mas aí nós temos parceria, a ProWay é uma das executoras, né? O Senac, a ProWay, Acesso à Educação, a FURB, né? Que rodam a parte de treinamento. Né? Mas, internamente, dentro da ProWay, o Entra 21 é mais um projeto. Assim como o More Devs to Blue. O More Devs to Blue seria o quê? É um projeto, eu diria assim, com a base do Entra 21, mas o que ele é diferente? Né? Ele não forma aquele programador base que vem sem experiência nenhuma. Ele já tem uma exigência que você já tem que vir com uma certa experiência. A gente dá uma formação, digamos, um pouco mais consistente para que seja contratado não como estagiário, mas como CLT já nas empresas, para elevar um pouco também esse nível de necessidade que as empresas têm. E o recurso do More Devs, ele é todo da Prefeitura de Blumenau. Focado em uma Blumenau. Iniciativa de Blumenau. Né? O Entra 21 já agora, inclusive, é estadual. Estadual. Né? Tá? Muito e bom. O que nós temos daí, agora em nível de ProWay, né? As empresas querem, digamos, entre aspas, um Entra 21 só meu. Um Entra 21 para dizer que é meu. E a gente faz isso. Né? Quando que nós começamos a fazer isso? Desde sempre. Tá? Então, assim, por exemplo, a T-Systems, ela veio para Blumenau praticamente junto com o Entra 21, veio lá em 2006. A gente fez vários projetos desse, né, para a T-Systems. Olha aí. E daí? T-Systems, Philips também, quando adquiriu aqui uma empresa local aqui, né, a Web Sistemas, também precisou. Então essas empresas querem qualificar para elas inserirem nas vagas. O que é essa área aqui, que dentro da ProWay é um departamento, né, o ProWay Corp, tá? Ele é para programas de formação configurados, né? Quer dizer, está lá, né, dentro daquilo que a empresa precisa. Então, ele começa, né? Nossa, fantástico, né, João? Você tem uma empresa lá, daí, independente do porte, tá? A gente já fez para várias empresas, né? Então, primeiro a gente faz, assim, algumas reuniões para entender exatamente qual é a sua dor. O que você está precisando, né? Entender a persona do candidato que você deseja, que vai ser depois o seu colaborador. Perfeito. Né? Então, tecnologia, enfim, a gente discute
em detalhe para entender realmente a necessidade. Baseado naquilo, né, a gente vai definir um modelo de atração. Por exemplo, eu quero pessoas que vão trabalhar tudo home office. Ótimo, então pode ser do Brasil inteiro, né, como a gente faz, por exemplo, para a Capgemini, né, que já está agora no segundo ou terceiro ano, a gente já formou ano passado, foi 100 e poucas pessoas, esse ano já está, eu sei que tem 50 em classe agora e tem outros programas começando. Recente acabou as inscrições, né? Então já tem aí 50 pessoas que estão em classe totalmente online, né? Ou vai numa empresa que nem é de tecnologia como a Van, que a gente já fez programa, né? Sênior, eu podia citar aqui Serasa, empresas um pouco menores, né? Pública Tecnologia, né? AP Controle, Warren, que acabou de chegar em Blumenau, são programas que estão rodando nesse momento, que eu vou esquecer outros aqui, vou até ser injusto com alguns clientes lá. Mas cada um tem uma necessidade diferente. Então, como é que a gente configura a atração? Porque o que nós fizemos? A gente faz desde a atração, quer dizer, busca isso onde você quiser. Por exemplo, a Warren, eu quero um curso presencial e buscar pessoas da região. Então, ali a gente vai definir que modelo de atração vai fazer. Vai fazer pela imprensa local, vai fazer pela rede social mais voltada aqui a Blumenau e região e tal, né? Eu vou buscar no Brasil inteiro, em que centros, vai ter preferência e tal. Configura isso. Desde o processo seletivo. Então, o processo seletivo ele é bem completo, né? Ele envolve aí dinâmicas, né? Os testes, os desafios técnicos, né? Porque daí você também define que nível de profissional que você quer, que conhecimento que ele já tem que vir prévio, né? E a ProWay faz isso também. Todo o processo. Gente, que fantástico. Daí a empresa, ela define inclusive o nível que ela quer participar desse processo seletivo. Obviamente lá no processo de atração, né, a marca da empresa fica muito em evidência. E você vai ver programas desse que você demora para encontrar que a ProWay está tocando, né? Porque a gente prima pela marca do cliente. Inclusive, muitos programas que estão lá hoje já são conhecidos do cliente, a gente ajudou, inclusive, a desenvolver aquela marca. Sim. Né? Ou seja, e assim, o interessante também é que muitas empresas, elas até remuneram para que a pessoa faça o curso, né? Então, hoje, eu diria assim que, tá chegando aí, eu diria que hoje, no que a gente está rodando, 100% dos programas, né, na hora que o candidato foi atraído, passou pelo processo seletivo, primeiro dia de aula dele, ele já é colaborador da empresa. Já está. Então, a gente não treina alunos, tá? É como se fosse um treinamento interno já da empresa. Para já atuar. Qual a vantagem disso, né? Você eleva o nível de candidatos, né? Quer dizer, se eu passar nesse processo, é 100% de garantia, né? Você não tem sala de aula alunos, né? Tem já colaborador da empresa. A desistência é zero. Nossa. Porque, quer dizer, desistir significa pedir demissão, né? Você já está contratado. Você consegue fazer um curso de 8 horas por dia, quer dizer, eu consigo fazer aí 400 horas em 2 meses, né? Uma formação aí completa, por exemplo, C#, Java, muito rápido. Seja lá o que for, tá? E a curva do aprendizado, né? Quer dizer, você economiza, as empresas estão fazendo isso porque elas economizam, né? A empresa ela olha a parte financeira. Então, você consegue trazer e, digamos, essa pessoa nova, né, ela começa a produzir muito mais rápido. Sim. Se você olhar, numa linha temporal maior e levar isso aí para um ano e meio, né, vai ver que, né, a economia é muito maior, né, e o ganho em escala realmente não se compara. Por isso que as empresas, a gente oferece as duas opções só. Dá para fazer, sei lá, meio período, né? Você não dá a garantia e no final contrata quem quiser, contrata todos ou deixa de contratar alguns, né? Daí faz 4 horas por dia, ou já faz nesse modelo. Muito mais assertivo. Que incrível. E que sacada da ProWay, né? E as empresas realmente abraçaram isso, porque tá dando super certo, né? A procura tá muito grande. A gente hoje está assim, tem já programas rodando ali, né? Outros que eu não estou ainda autorizado a falar porque estão trabalhando lá no lançamento. Todos saem com uma marca assim, bem bacana, né? Por exemplo, o programa da Pública ali é o Pub Picture. Né?
da Van lá, Jornada Labs, cada um com o seu apelido, né? E a gente, com a sua marca registrada, a gente incentiva a empresa a criar isso e cria junto, trabalha muito ali próximo na nossa equipe, e esse departamento dentro da ProWay, que é só para esse tipo de projeto, com as equipes de DHO das empresas, com as equipes de marketing, a gente cuida muito do posicionamento dessa marca, né? E o bacana é assim, o candidato ele começa a se motivar muito, né? Ele vê aquilo, eu quero trabalhar nessa empresa. E o que a gente tem? A procura geralmente sei lá, o mínimo que dá é 100 candidatos por vaga, sabe? Uma coisa assim bem absurda, né? Incrível, né? Então é comum assim a gente lançar lá um curso para 20, 25 pessoas, né? E ter mais do que 2.000 candidatos para aquela turma. Olha só, eu e o João, a gente faz a locução da Jovem Pan, né, gente? E de vez em quando a gente está lendo ali um texto que eu acho que me recordei agora, onde fala o seguinte: pai e mãe, não importa que área que seu filho for escolher para atuar, mas uma coisa é certa, a tecnologia vai estar presente na sua vida. Isso é uma verdade, né, seu Sérgio? Não tem como fugir disso mais. Então, assim, pai e mãe que estão nos acompanhando, realmente, incentive, faça o seu filho estar atento no meio dessa área aí. Ele tem que saber tecnologia, ele tem que estar por dentro, porque não importa a área, ele vai precisar. Vai. Então, né, eu acho que para quem, né, o nosso público que está aqui, né, como eu falei, a ideia é trazer aqui informação de qualidade, né? Esse podcast aqui, eu acho que o objetivo é esse. Com certeza. Então, o que pode ficar de olho aí nessas oportunidades? Né? Você viu lá lançando um programa da Warren, conhecida, né, nacionalmente, aqui uma empresa de investimento. Sim. Mas não é uma empresa de tecnologia. Mas eles falam, sim, nós somos uma empresa de tecnologia trabalhando com investimento. Né? É mais nesse sentido. Tá? Então, fique atento. Né? Veja o que está sendo oferecido lá, o que está sendo exigido, participe. Mas isso não é para mim, parece meio complexo. Tenta, faz a inscrição, participa do processo seletivo. Né? Então, e tem os outros programas, né, que a gente citou aqui, o programa Entra 21, a gente vai lançar agora, final do mês, a nova edição do More Devs. Primeiro foi piloto, né, foi uma turma só, agora são 4 turmas já. Que ali é para ser programador. Ali esse ali ele está, como eu falei, né? Ele tem lá as empresas participantes, mas ele é bancado principalmente pela prefeitura. Tá? Já tem que ter um conhecimento. E ele está num nível um pouco acima do Entra 21. Então não é para aquele, meu filho agora eu quero que ele comece nessa área e não sabe nada. Sim. Não, ele é o Entra 21. Tá? Eu estou trabalhando de outra área e quero entrar na área de tecnologia. Não, isso ali é já quem já tem algum conhecimento, está lá mexendo já, mas precisa catapultar a carreira, né? Quer dizer, eu quero avançar. Perfeito. Então ele dá esse up. Achei maravilhoso. E é isso aí, Joãozito, mais alguma coisa para hoje? Isso. Então, galera, adorei o bate-papo sobre formação, sobre as oportunidades. Inclusive, assim, a última vez que a gente conversou com as meninas, elas falaram muito sobre a questão das oportunidades também para as mulheres, que, meu Deus do céu, tem inúmeras, né? As mulheres podem galgar ainda mais espaço nessa área de tecnologia. E a transição de carreira. O senhor falou antes ali para mim, para a gente aqui, tem curso que você termina em 2 meses, depois de alguns meses você já está super pronto já para atuar mesmo, né, gente? Então, uma transição de carreira é super possível. Sim. Dá tempo, sim. Se você quiser, se lança, porque é super viável. O que tem lá, né? Eu acho que assim, daí para o público que não é empresa, né? Eu acho que vale a pena. A gente tem lá um curso, esse eu achei muito bacana, foi a iniciativa lá da equipe lá e assim, super aprovei, que é o Tech Explorers, né? Quer dizer, o que é? Você tem lá o filho lá com 13, 14 anos, ele não sabe bem, né? Eu quero que seja programador. Aconteceu comigo, né? O meu filho lá, inicialmente lá o Guilherme, ele foi lá fazer curso de desenvolvimento. Aquilo não era para ele, né? Então, o que ele é? É um curso de direcionamento. Sim. Você vai ver, né, lógico, algoritmo, linguagem, vai ver alguma coisa na área de mídia digital, na área gráfica, e ele vai se direcionar, mas botando a mão na massa. Não só lendo sobre aquilo, isso aqui é bacana, eu quero isso aqui mesmo. Não, ele vai, né, na prática ver aquilo. Descobriu o seu talento técnico. Tem um programa bem bacana também, que eu acho uma iniciativa muito legal que aconteceu lá, foi o ADAS
né? O Adas Dev, tá? Que é Maravilhoso. uma formação só para mulheres, né? Completíssimo. Então, assim, aquela que, mas será que isso é para mim? Será que eu consigo mudar de vida aqui, deixar de ser dona de casa, virar, né? É lá. É verdade. Né? Ou não estou bem feliz na minha profissão, quero entrar nisso, tá? Então, assim, a gente tem, né, Tamara, tem lá o caminho lá para as empresas que estão precisando, que foi o tema principal disso daqui, né? Se você está lá com dificuldade em mão de obra, né? Não está sozinho, né? Você, a torcida do Flamengo, todas as empresas né, no mundo estão com essa dificuldade. É isso aí. E daí a gente tem essas soluções e tem para quem está lá pensando nele mesmo, quer dizer, a pessoa física também. Essas oportunidades que eu citei, algumas delas aí. Maravilha! Sérgio Tomil, diretor-geral da ProWay, também envolvido com... Nossa, a gente não tem nem como contar aqui a quantidade de projetos, né, que você já se envolveu e é envolvido, né, Sérgio? Isso que mostra a paixão mesmo por essa área, né? Te agradeço por hoje a gente poder ter estreado o TechStation da Jovem Pan com a ProWay e com a tua presença hoje aqui. Eu agradeço quem teve a paciência de ficar até o fim aí. E estou à disposição. E até a próxima, então. Gente, se inscreva no nosso canal. Como a gente já falou no início, ativar o sininho é bem importante para que você receba as novidades. E João Vitor Góes, te esperamos na próxima, tá? No próximo episódio. Valeu! Beijo, gente. Até a próxima.